Martinelli fora do Fluminense, Terãs aceita a proposta do futebol uruguaio, Leila Pereira fala tudo sobre negociação envolvendo John Arias e Palmeiras, e Flusão empata no Campeonato Carioca com Isaac e Riquelme dando show em Moça Bonita. Fala rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Iriduque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. Mas antes, para tudo, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se, apertando nele você não paga nada, é de graça, e você ajuda o meu trabalho e, é claro, não perde nenhum conteúdo aqui na tela do BTB Esportes, tratando-se desse vídeo do gigante clube, o Tricolor das Laranjeiras. Então, galera, ativa o sininho das notificações, tá aqui embaixo também, e, é claro, deixa o like para dar uma moral no meu conteúdo. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar sobre o Flusão. Iniciando esse giro de notícias, Fluminense estreia no Campeonato Carioca, e vamos a uma breve análise e a minha opinião sobre a partida de Fluminense 0 e Sampaio Corrêa também 0 na estreia do Campeonato Carioca. Fluminense veio com um time muito misto ali, contando com alguns jogadores que vão iniciar esse trabalho, já que o Flusão segue numa preparação com a separação do elenco A e B. Eu tenho batido muito nessa tecla nos últimos vídeos, onde a gente trouxe essa informação. O Fluminense está dividido sobre grupos. Um grupo que está sendo comandado pelo técnico Mano Menezes, onde tem ali os jogadores principais, remanescentes do elenco do ano passado e reforços que estão chegando para agregar o Fluminense nessa temporada. O único reforço que segue com o grupo B é o Paulo Baia, ele que estreou ontem. Eu vou dar minha opinião sobre o jogador, e o Freitas também, que vai fazer parte desse grupo B. O Fluminense está correndo para tentar ali anunciar o jogador. No bid, que eu digo, né? Para ele estar ali ativo, já poder estrear junto ao Fluminense, mas ainda tem algumas pendências de documentação, como carteira de trabalho, documento mesmo de identificação nacional aqui no Brasil, entre outros quesitos que ele vai ter que organizar para poder realmente estrear pelo Fluminense. Fazendo uma análise desse jogo, a gente tem algumas estreias importantes do Flusão, principalmente quando se trata do garoto Isaac, que vai tendo essa grande oportunidade nesse Campeonato Carioca. O Isaac é um garoto muito jovem, não tô falando daquele Isaac que você viu recentemente no Profissional do Fluminense. Esse aí já foi anunciado, inclusive, hoje pelo Atlético Paranaense. Eu tô falando do Isaac, revelação do Sub-17 do Flu, que ontem fez chover. Foi esse principal destaque na minha concepção da partida contra o Sampaio Corrêa. É um garoto muito versátil, corre, dribla, e que vai ser uma válvula de escape do técnico Mano Menezes nessa temporada de 25. Yuri, você acredita que o Isaac vai ser titular? Não. Ainda é muito cedo para falar isso. Inclusive, ainda é muito cedo para cobrar qualquer jogador. A gente tá falando da primeira rodada do Carioca, ainda falta muita água para rolar, ainda tem muita coisa para acontecer. É o Fluminense que ainda tá se modelando, é um elenco de meninos que tá entrosado com alguns reforços que estão chegando, então tá se movimentando para iniciar um Carioca, como várias e várias equipes estão sofrendo com isso, porque é normal, é uma equipe que está em adaptação, essa é a palavra, então não adianta o torcedor cobrar. Eu já entro muito na situação do Paulo Baia ontem. É um cara esforçado, fez um primeiro tempo que correu muito, se doou muito ao Flusão. E acabou ali que no segundo tempo cansou um pouco, mas é cedo, é início de temporada. O menino tá realizando um sonho, cara, que é vestir a camisa do Fluminense. Ele falou isso ao término ali da primeira etapa, dando uma entrevista, que ele tá muito feliz em estar estreando, enfim, entre outras coisas. Então acho que tem que ter um voto de confiança. Yuri, o Paulo Baia vai ser titular? Não, mas vai ser esse nome aí pra ajudar o Mano Menezes, caso precise, dentro da temporada de 25, que eu vou repetir, o Fluminense vai ter um calendário longo, como todas as equipes. Vão ter jogadores aí nessa temporada que vão atingir 60, 62 jogos. Então, tem que ter gente para suprir a posição, é claro, quando um jogador estiver cansado, quando o jogador tiver uma lesão ou quando alguém estiver suspenso. O Fluminense tem que ter um elenco vasto para disputar bem essa temporada de 2025 sem problemas, sem dor de cabeça, como foi no ano passado. Tem que ter gente, válvula de escape, suprir a posição. Destacar também a partida ontem do menino Riquelme, que entrou muito bem no jogo e que pode ser aí um jogador também a se observar dentro dessa equipe do Fluminense. De resto, faltou um pouquinho de objetividade. O Fluminense foi um pouco arame liso. Tem que criar um pouco mais e ser mais incisivo na finalização, chegar realmente no adversário. Mas fica de aprendizado para a rodada 2, onde o Fluminense vai ter aí que correr atrás para mostrar um resultado melhor para o torcedor. Prosseguindo com o giro de notícias, Martinelli fora do Fluminense, vamos falar sobre isso, porque surgiu uma proposta de empréstimo do Oriente Médio, da equipe da Arábia Saudita, o Al-Shabaab, para tentar aí trazer o Martinelli por uma temporada. Essa proposta já de antemão foi recusada pelo Fluminense, que não quer negociar o jogador por empréstimo. Se for vender o Martinelli, é realmente uma venda concretizada com valores altos. Isso é o que estipula o Mário Bittencourt. Lembrando que o Martinelli é um jogador de confiança do técnico Mano Menezes, onde gosta muito, e ele considera o Martinelli muito polivalente. É um cara que pode ser utilizado em várias funções. Vale destacar
que na época do técnico Fernando Diniz, para quem não lembra, o Martinelli jogou inclusive de zagueiro. Já jogou de zagueiro, volante, meio atacante, é um jogador que pode ser aí versátil e agregar muito ao Fluminense, então essa proposta está recusada, o Martinelli vai ficar, e para as equipes que estão tentando essa atrativa no Martinelli, somente uma venda encaminhada com valores elevados para o Flusão deixar de contar com o Martinelli para a temporada de 2025. Então o jogador possivelmente vai ficar no Fluminense sem mais problemas, sem ter que aí perder essa peça importante. Na minha concepção, na minha opinião, o Martinelli tem que ficar. A galera bate muito no Martinelli, mas eu gosto muito do jogador e eu acho que ele pode ser uma peça útil. Como qualquer um, erra, mas é um cara polivalente que sempre defendeu essa camisa com muito amor e com muita vontade. Prosseguindo com o giro de notícias, Terãs aceita a proposta, vamos falar sobre isso porque o Peñarol enviou uma proposta ao Terãs, a gente já trouxe esse assunto aqui no vídeo de anteontem, onde a gente falou sobre o Terãs estar sendo aí vendido para outra equipe dentro do cenário mundial, fora do Flusão, fora dos planos em 2025. Martinelli, que não foi utilizado em 2024, em 2025 segue a mesma novela. Estava treinando com o Grupo B, a expectativa é até que ele pudesse aparecer nessa partida contra o Sampaio Corrêa, o que não aconteceu. O Terãs, a princípio, que está sendo noticiado pela imprensa uruguaia, aceitou a proposta do Peñarol. Equipe essa que o Terãs tem muita vontade de retornar, porque foi revelado por lá. É um jogador que tem esse carinho do Peñarol, onde ele jogou, apareceu no cenário nacional aqui no Brasil para ser contratado pelo Atlético Paranaense, justamente pelo que ele fez no Peñarol. Então é um Terãs que tem um carinho pela equipe e que teria aceitado a proposta. A informação surge de jornais uruguaios, ainda não foi consolidada, a gente vai buscar essa apuração, mas a princípio o Terãs está fora do Fluminense em 2025, aceitou a proposta do Peñarol, é um contrato de 2 anos, ele vai receber um salário até mesmo um pouco menor do que recebe no Fluminense, mas a promessa é de rotatividade do jogador dentro do elenco titular, o que não estava acontecendo no Flusão, então o Terãs deve estar saindo. Pra mim é uma pena, tá? Eu acho que o Fluminense poderia ter explorado mais o Terãs, como o jogador também teria que ter melhorado o seu mental em relação a estar vestindo a camisa de uma grande equipe no Brasil. Tá? Um gigante do futebol brasileiro, e o Terãs também faltou um pouco de vontade, um pouco de tesão, de estar ali querendo jogar pelo Fluminense, então juntou o útil com o agradável, acabou que o jogador não quer ficar, o jogador quer sair, ele recebe essa proposta do Peñarol, e a princípio a mídia uruguaia está confirmando a saída do Terãs para o Peñarol. A gente vai aguardar as próximas horas, os próximos dias, para trazer esse desfecho aqui para você, mas a princípio a resposta foi sim. Prosseguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre Leila Pereira, abrindo o jogo e esclarecendo tudo sobre a negociação de John Arias com o Palmeiras. Galera, vamos falar sobre isso, porque é o seguinte, a Leila Pereira deu uma entrevista e elogiou o Fluminense e o Mário Bittencourt. É isso mesmo, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu uma declaração, uma entrevista ali falando com a imprensa e esclareceu tudo sobre a negociação do John Arias. Vamos falar sobre esse assunto porque é o seguinte, a Leila tentou a atrativa para contratar o John Arias ao Palmeiras. A proposta chegou às mãos do Fluminense, foi demonstrado esse interesse junto com a staff e o Mário Bittencourt de antemão respondeu não. Nós não vamos negociar o John Arias para clubes brasileiros. Eu trouxe essa informação ontem, respondi aonde o John Arias não iria sair, só vai sair se receber uma proposta da Europa ou, pasmem, talvez o John Arias fique até o Super Mundial para se mega valorizar e aí sim ser vendido para a Europa com um valor elevado e para uma equipe melhor. Lembrando que o John Arias teve uma proposta do Galatasaray, teve um problema com o Mário Bittencourt, ele recusou, não era para recusar, enfim, toda essa situação. Então a gente fica no aguardo, tá, em relação a essa proposta da Europa. Falando sobre o Palmeiras, não vai rolar. A Leila Pereira abriu o jogo e falou tudo sobre essa negociação. A aspas dela mais ou menos é a seguinte: eu conversei com o Mário logo quando demonstrei o interesse no John Arias. O Mário é muito meu amigo e sempre muito transparente, dando ali que o Fluminense é um exemplo a ser seguido no trabalho de diretoria. E aí quando a Leila já demonstrou a atrativa com a intenção de proposta, o Mário já respondeu: Leila, muito obrigado pelo contato, mas nós não vamos vender o John Arias para equipes brasileiras. A Leila agradeceu ao Fluminense pela resposta clara e sem novela, sem lengo-lengo, disse que não. Então o Palmeiras foi lá, recusou a intenção de proposta, recusou os valores, tirou ali tudo que estava encaminhado para enviar ao Fluminense e o Mário desfez essa possibilidade de negócio com o Palmeiras. A verdade é que o Mário, em relação a isso, ele tá protegendo muito bem o John Arias. E não pode perder, torcedor. Não pode perder o John Arias para uma equipe brasileira. Não pode. Não pode. O Fluminense tem que vender sim o John Arias, eu concordo, porque o jogador não quer ficar. É um sonho dele ir para a Europa. Ele gosta muito do Fluminense, mas o sonho do cara de verdade é ir para a Europa. Ele provou isso no ano passado. Então, vende para a Europa por um valor que vai rechear o bolso do Fluminense
e que vai fazer com que o jogador fique feliz. Agora, pro Brasil, não. Então o Mário tá protegendo muito bem, tá botando o John Arias nessa bolha dentro do quesito nacional, tá certo? Não pode vender, não pode perder tempo, porque perder o John Arias em um período tão importante para uma equipe que é rival direto, o Fluminense vai estar sendo burro. O Mário Bittencourt foi inteligente nessa negociação, recusando já de vez o Palmeiras, e a Leila elogiou, falou que o Flusão é um exemplo nas atrativas de negociação e que o Mário já tinha dado a recusa antes de que a Leila pudesse começar uma proposta, e ela gosta porque acaba com lengo-lengo, né, gente? O problema é quando você quer contar com um jogador e a equipe demora pra responder, ou fica fazendo um jogo difícil, vamos aceitar, não vamos aceitar, e no final recusa. E aí você perde um tempo tentando um jogador que no final não vai defender as cores do seu clube, e o Fluminense está sendo bem político e bem correto em relação a essas tomadas aí de atitudes. Galera, tamo junto, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Obrigado pra você que me acompanhou até aqui, mas antes, se inscreve aqui embaixo, cara, por favor, é rapidinho, não custa nada, é de graça. Também deixe seu like, seu comentário e pega esse link e compartilha pra geral do Flusão. Fala que tá um giro de notícias recheado de informações sobre tudo o que aconteceu, do empate de ontem e também sobre o mercado da bola. O Fluminense tá on fire e olha só, vai contratar mais gente. Eu vou trazer essa informação nos próximos dias, fechou? Galera, é isso, muito obrigado, eu me chamo Yuri Duque, um forte abraço, até amanhã e tchau, tchau!